Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Precisamos entender que muitas vezes nos falta sabedoria. Caminhamos pela vida tomando decisões pequenas, médias e grandes o tempo todo. A roupa que vestir, não é? O político que vamos escolher para votar. Tantas pequenas coisas que vamos comer no dia, se vamos almoçar fora, se vamos fazer uma marmita para quem trabalha. O que vai acontecer? As nossas decisões permeiam a nossa vida de tal forma que o tempo todo é uma decisão, não é isso? Mas, será que pedimos sabedoria a Deus? Porque Deus dá sabedoria a quem pede. E vivemos, às vezes, neciamente, sem tomar decisões, pedindo a Deus que nos oriente. Ah, mas Deus vai falar comigo o que eu vou fazer? Olha, quando pedimos a Deus em nome de Jesus sabedoria, antes de tomarmos uma decisão, pode ter certeza que Ele vai fechar a porta que deve fechar e abrir a porta que deve abrir. De tal forma que se sua decisão não for a certa, você não vai passar por aquela porta. E Deus te conduzirá à porta certa. Então, amado, amada, a sabedoria é verdadeiramente necessária. E falando em sabedoria, temos que falar de Salomão. Segundo a palavra de Deus, Salomão, quando herdou o reino de Davi, pediu a Deus sabedoria. Porque ele diz: não estou preparado, sou jovem, a nação é grande e precisa de um rei sábio. E Deus disse a ele: por que não me pedisse, fortuna, e nem que eu vingasse os seus inimigos, mas me pedisse sabedoria? Não só te darei sabedoria, como fortuna, prosperidade. E Salomão foi o homem mais rico que pisou essa terra. Mas vamos ler um pouquinho como Salomão julgou um caso entre duas mulheres que eram amigas, dormiam no mesmo quarto. Uma se virou contra o seu próprio filho e o sufocou e o matou, de tal sorte que quando acordou de manhã o viu morto e quis ficar com o filho da outra. Vamos ver como é que aconteceu? Está aqui em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 16 em diante. Vamos ler rapidamente. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele e disseram-lhe, uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou do seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e o teu filho morto. Porém essa disse: não, por certo o morto é teu filho e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz que vive é o meu filho e o teu filho o morto. E essa outra diz: não, por certo o morto é teu filho e o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a cada uma. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dá-lhe
o menino vivo e por nenhum modo o mateis. Porém a outra dizia: nem eu nem tu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai o menino vivo a essa, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Ou seja, a que não quis que o menino morresse é porque verdadeiramente era a mãe do menino vivo. Então precisamos buscar sabedoria. O tempo todo precisamos buscar sabedoria. Porque às vezes, uma pequena decisão errada nos leva a uma circunstância desastrosa lá na frente. Não é verdade? Então precisamos entender que tudo depende da nossa escolha. E assim sendo, a nossa escolha tem que ser pautada naquilo que é correto, que é certo, que não vai prejudicar ninguém e que é aquela escolha que agrada a Deus. E se fizermos assim, diminuiremos em muitos problemas que teremos pela frente. Uma pessoa está namorando, coloca o seu namoro diante de Deus. Uma pessoa tem uma entrevista de emprego, coloca isso diante de Deus. Uma pessoa vai se casar, coloca isso diante de Deus. Então, em tudo, precisamos colocar diante de Deus. Senhor, se for de Deus, que aconteça, se não for, impeça. Senhor, vou comprar esse carro. Se for bênção na minha vida, me abençoe para que concretize o negócio. Se não for, por favor, impeça. Temos que orar assim. Porque se nós orarmos assim, nós não só estamos permitindo que Deus entre na nossa situação, na nossa causa, na nossa vida, mas estaremos clamando que Ele entre. Porque Deus é cavalheiro e não entra onde não é chamado. Sabia? Precisamos clamar a Deus sabedoria. E a sabedoria começa quando clamamos a Deus. Se formos humildes o suficiente para entender que tudo vem de Deus, nós entenderemos que precisamos de Deus em todos os momentos de nossas vidas, até para pegar um ônibus. Porque às vezes você vai entrar no ônibus e vai te acontecer alguma coisa. Quem sabe? Um assalto lá dentro. Então, um acidente no ônibus. Quando entrar no ônibus, quando for pegar o ônibus, orar, abençoar o motorista, abençoar o trocador. Acho que agora nem trocador não tem, né? Abençoar tudo, pedir bênção, Deus, sabedoria para tudo que fizermos. Porque se nós colocarmos Deus em nossas vidas, pode ter certeza que os anjos do Senhor vão acampar ao nosso redor e nos livrar de situações constrangedoras, nos livrar do erro, de errarmos, de fazermos o que não é devido, mas precisamos ser humildes e entender que dependemos de Deus, que dependemos da sua sabedoria, que dependemos do conhecimento do alto para fazermos as coisas melhores para a nossa vida aqui na Terra. A mensagem é curta e eu espero que você possa entender que sabedoria Deus dá a quem pede. E todos nós que estamos aqui nessa terra, como precisamos da sabedoria de Deus, todos. Se estivéssemos orando a Deus e todos temendo a Deus, não haveria guerras, violências e coisas erradas. Vamos clamar a Deus sabedoria e com essa sabedoria caminhar como luz nesse mundo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje e sempre, eternamente, em nome de Jesus. Amém.